Sejam bem-vindos a mais um EngajaCast, hoje com um parceiro muito especial, tanto da área quanto da Orbe. Já vou apresentar eles para vocês. E não tem como deixar de falar aqui, né, que o EngajaCast ele só é possível devido a esses patrocinadores e apoiadores. Primeiro, a realização, né, Fenadoce e CDL, apresentado por Atacadão, Patrocínio Master, Teriva Isla, Universo da Pizza, patrocinadores Evoque, Ozirnet, Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis, Tordir Alimentos e com o apoio do Sebrae RS, da área Gestão de Marcas, Fábrica Podcast, DDM Arquitetura, Jardim do Éden e Odierno. Acho que não esqueci de ninguém, bastante gente, mas para fazer uma estrutura dessas, né, e conseguir convidar pessoas, né, como o nosso convidado de hoje, a gente precisa desses apoios. E, sem mais delongas, então, Fidel Ribeiro, grande Fidel Ribeiro, advogado das nossas empresas lá, inclusive, parceiro de anos aí. Fidel, antes de mais nada, eu queria que tu contasse pra gente, então, né, quem é o Fidel além da OAB, né? Pô. Conta um pouquinho pra gente. Cara, o Fidel, além da OAB, é o pai da Maria Eduarda, é o goleiro de futsal do time da zona, é o cara que tem os mesmos amigos há mais ou menos 30 anos. Um cara simples, um cara comum, um cara que gosta muito de trabalho, um cara que gosta muito de gente, de pessoa, de servir, de ser servido também. E, cara, é uma honra estar aqui. Estou feliz, né, de poder estar nesse espaço aqui. É incrível ver o espaço que a Orbe ganhou no cenário nacional, podemos dizer, até hoje em dia, né? E a Fenadoce, com toda a força que ela tem, cara, tá aqui é muito honroso. Né? Sabe, Gabriel, eu já estive aqui, cara, porque o Fidel, além de ser advogado hoje, né, no passado, lá distante, o Fidel trabalhou como músico muitos anos, né? Ah, é verdade, Então, sei dessa história. Sei pouco da história, vou querer saber um pouco mais. Essa a gente deixa quieto. Mas todos os anos eu tocava aqui na Fenadoce, né? E agora a minha nova profissão, que é advogado, que há 13 anos eu já atuo, né? Agora com a nova profissão que eu já faço há 13 anos, poder estar aqui como convidado é um prazer imenso. Legal. Aqui. Para nós também. Fidel, mas aí fala um pouquinho também então dessa nova profissão, né, de 13 anos já. Como é que tu ingressou aí no direito e, né, como tem sido nesses anos todos? Bom, eu ingressei no direito porque eu sempre fui aquela pessoa que não gosta de injustiça, que defende todo mundo. Eu era aquele cara que eu nunca começava uma briga, nunca começava uma briga. Mas se eu via alguém sendo injustiçado e apanhando, eu era aquele cara que entrava para defender. Lembro uma vez até que a minha mãe sempre me ensinava, minha mãe dizia assim: filho, tu nunca começa uma briga. Se um dia te baterem, acontecer alguma coisa, tudo bem. Aí tu pode te envolver, tu pode fazer o que tu tem que fazer para te defender. Mas nunca começa uma briga. Foi o ensinamento que a minha mãe me deu. Desde então eu assimilei aquilo. E aí eu voltava feliz para casa da escola e dizia: mãe, hoje foi muito legal. Hoje eu terminei 5 brigas. Mediando. Mas não comecei nenhuma. Então eu sempre fui essa pessoa que gostava de defender os outros, gostava de ajudar. E quando eu vi, eu estava fazendo direito. E aí tô aqui. E quando eu me formei em direito, eu pensei: agora o que eu faço, né? Aí eu pensei: cara, eu quero advogar. Porque eu não me imagino muito assim num balcão público, num espaço da administração. Eu me imagino no meu escritório, com as pessoas que eu gosto de trabalhar, poder escolher a minha equipe a dedo e não depender das pessoas que vão estar do meu lado por um concurso. Eu gosto de escolher: olha, eu quero o Gabriel comigo para fazer o meu marketing, eu quero o João comigo para ser o meu secretário, eu quero a Maria comigo para ser advogada. É isso que eu gosto, é poder... Tá na veia. Tá na veia, cara. Tô muito feliz. Muito bom. Cara, e em que momento tu percebeu, né? A gente tem um trabalho em parceria aí já há alguns anos também, né? Tu percebeu que tu precisava te comunicar e de que maneira tu precisava te comunicar diferente, né? Mais do que apenas com outros advogados, né? Enfim, mas para os clientes mesmo, para perceberem quem é o Fidel, né? E por consequência, o escritório como um todo, né? A tua pergunta é muito boa. Porque as pessoas começam a advogar e não sabem como fazer para se comunicar com o cliente. As pessoas iniciam na advocacia e tem aquela, na sua maioria, obviamente, tem aquela dificuldade de: olha, como que eu vou conseguir cliente? Para quem eu vou advogar? E para mim as coisas foram ao natural. Para começar, eu não tinha carro quando eu comecei a advogar, então eu pegava o ônibus e eu chegava dentro do ônibus de terno e gravata, alguém sentava do meu lado, eu dava bom dia e puxava um papo, né? E aí aquela pergunta tradicional: como é que estão as coisas, como é que está a vida? E a pessoa vai abrir: nossa, que coisa! Ah, pô, eu sou advogado, né?
tô conversando, conhecendo alguém, eu fazia um amigo por dia. Todo dia eu fazia um amigo, cara. E aí esses amigos acabavam me contratando. Aí eu ia almoçar, eu não ia para um lugar onde eu ficasse com o meu ciclo social. Eu tinha pouco tempo de almoço, eu trabalhava num escritório onde a carga horária era muito grande. Então eu não tinha tempo para socializar com os meus amigos no almoço. Eu ia no Morte Lenta, ganhava pouco também, né? Eu ia no Morte Lenta, pegava o prato feito, que na época custava, acho que era 4, 5 reais. Coisa boa. E era mesa compartilhada. Eu sentava na mesa aqui, tem um cara que eu nunca vi na minha frente, outro que eu nunca vi aqui, o cuidador de carro na outra ponta da mesa. E eu sentava lá e, porra, aquele cara de terno e gravata no meio do pessoal ali. Sempre alguém vinha me contar um problema, né? E aí, as pessoas perguntavam, me viam de terno e gravata no meio dos ambientes. É advogado? É. Engraçado que hoje eu não uso terno e gravata, não usa, né? Não uso, muito raro me vejo de terno e gravata. Só quando vai pro tribunal mesmo, quando vai... Sim, aí eu boto a beca e tudo. Mas terno e gravata hoje em dia não faz parte. Hoje eu sou aquele cara que eu gosto de quebrar o padrão, assim. Eu já gosto de... Eu já parti do princípio que eu não preciso provar mais nada pra ninguém. Agora eu tô tirado pra trás. Até encaixando nessa pergunta anterior também, né? Da questão de como se comunicar. A gente sabe que, como em muitas profissões, o direito tem algumas restrições, né, em como que a gente pode fazer essa comunicação para o público. É um pouquinho diferente, né? Como é que funciona isso e como tu lida com isso? É um pouco diferente e eu sou um cara que... Eu acho que o marketing é muito importante para branding no direito, no sentido de que ele tem que servir para te dar a autoridade que tu precisa. Então ele é muito útil. Por exemplo, a nossa conversa aqui, ela é muito útil de ser compartilhada numa rede social, poder mostrar, pô, o Fidel tá lá falando com o Gabriel, o pessoal da Orbe, da área, lá na Feira Doce. Isso é bacana, isso eleva a autoridade. Quando eu dou uma palestra, isso eleva a minha autoridade. Então, o marketing ele pode ser feito sem um anúncio direto. O anúncio direto, ele até nem é tão interessante, Gabriel. Vocês já foram fizeram marketing para mim e para outros advogados, vocês sabem que o anúncio direto na advocacia, ele normalmente não vai te dar o melhor cliente. Porque qual é o perfil da pessoa que busca um advogado por anúncio do Google ou anúncio do Meta, do Facebook e do Instagram? É muito difícil tu ter um perfil qualificado. O que vem são pessoas curiosas, que não querem pagar uma consulta, que, enfim, não vem o cliente, vem aquilo que a gente chama no marketing de lead. Sim. E o advogado não quer lead, cara, o advogado quer cliente. Então, se tu trabalhas não a parte do anúncio direto, mas sim tu trabalha a parte da autoridade, aí a gente consegue avançar. E aí, no meu caso, eu me tornei professor de direito, com uma necessidade também de fazer dinheiro, de ampliar os contatos. E aí, eu não tinha mais só o pessoal do almoço dos R$5 ali para trocar ideia. Eu comecei a trocar ideia com grupos de alunos, com grupos de pessoas que assistiam minhas palestras. E aí o networking foi aumentando, a autoridade foi aumentando. E eu acho que a conjugação desses dois pilares é o segredo para o marketing de sucesso na advocacia. É autoridade e networking. Tendo essas duas coisas, tu vai alcançar um resultado muito expressivo e pode ser alcançado em pouco tempo, inclusive. Perfeito. E aproveitando também que, obviamente, a gente falando da Orbe, né? A Orbe, como a maioria das pessoas que já assistiram o podcast, já ouviram, sabe que a gente, né, faz esse meio de campo entre marcas e influenciadores, foi para isso que a Orbe nasceu, né? E qual é o teu olhar, né, como advogado e no direito, assim, em relação aos influenciadores e como eles trabalham, né, hoje? Qual é a importância, por exemplo, de um influenciador buscar, por exemplo, uma assessoria jurídica quando começa a carreira? Porque através da Orbe a gente percebeu que faltava muita profissionalização nesse mercado ainda, né? E parte do nosso do que a gente oferece para esses influenciadores é justamente uma assessoria comercial, né? Uma assessoria também de desenvolvimento de negócio, mas tem essa parte também que é muito importante, que é a assessoria jurídica, né? Sim. Como é que tu enxerga isso? Que casos assim tu vê que, né, que precisam muitas vezes que tem ali um advogado, tem uma equipe jurídica por trás dessa galera? Olha, quem quer crescer tem que ter uma base. E a base, o jurídico, ele passa pela base de crescimento de qualquer negócio, seja ele um negócio, né, um meu negócio, ou seja um negócio grande, uma empresa, e o influenciador, ele vai precisar de uma assessoria. Porque tem muitas coisas, por exemplo, vamos pegar casos comuns que influenciadores costumam ter problemas. O mais tradicional de todos é a falta de pagamento. E tem mais uma coisa, a Orbe, por exemplo, faz um serviço que é muito bacana, que também
se comunica com a parte jurídica, poderia ser feito por um advogado, que é a parte da negociação. Perfeito. Porque o influenciador ele é muito bom, cara, para pegar o celular dele aqui e fazer pá, uma foto. Cara, se eu for postar uma foto daqui, é um lugar incrível, eu sou capaz de conseguir postar a foto mais tosca do mundo, porque eu não sou influenciador. Agora, o influenciador, cara, ele é muito bom fazendo aquilo que ele sabe fazer, mostrando aqui, olha o patrocinador aqui, o Evoke, aqui é o Zirnet, o pessoal do CDL. Cara, o influenciador é incrível para isso. Agora, ele não sabe, às vezes, nem apresentar uma proposta, né, comercial, uma proposta de prestação de serviços que seja atrativa. Ele sabe divulgar os outros, mas ele não sabe, às vezes, se vender. Perfeito. Então, um advogado pode, por exemplo, fazer um pouco do que vocês fazem, que é trabalhar na parte da negociação, ser aquele cara que vai organizar ali a carreira desse cara no sentido de, olha, nós não vamos trabalhar só no contencioso quando o cara não te pagar. Nós vamos te ajudar para fechar contratos melhores. Participar ativamente da negociação, participar do fechamento, participar da redação dos termos, buscar novos mercados e estar atento nas questões hoje em dia, LGPD, questão de como vão ser tratados os dados, assessorar. Quem tem uma boa assessoria evita prejuízo no futuro. Tem aconselhamento, né? A gente viu agora, por exemplo, a função toda das bets e influenciadores muito grandes, né? Exato. Que muitos que lá no início, quando foram procurados, perceberam que tinha alguma coisa ali que talvez não fosse, por mais que de uma certa maneira seja legalizado, esteja aí, né, no nosso país, mas talvez se tivesse um aconselhamento jurídico, talvez, acho que não vou embarcar nessa. Porque talvez o dinheiro que eu vou ganhar ali não seja tão interessante quanto a dor de cabeça que eu vou ter. Né? Às vezes a gente tem que pensar, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exato. E aí o influenciador tem que ter esse bom senso e se pautar também pela questão da ética, né? Quando a gente fala de ética, eu sempre digo, o cara que é bom, assim como pessoa, ele costuma não ter problema jurídico. Então, um influenciador que não divulga produtos notoriamente falcatruas. Então, não vai divulgar aquele produto que tu sabe que não vai chegar. Esses dias eu estava vendo um jornalista famoso, um jornalista super bem conceituado da parte esportiva, que era de uma grande emissora de TV e agora está com seu canal no YouTube. E o cara fazendo um anúncio de um produto lá, que pode ser que funcione, mas eu achei... O cara passou horas falando de um produto que fazia nascer cabelo. Tu vai botar, o careca vai botar... eu quero esse. O cabelo... Pô, preciso. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, cara. Vai nascer cabelo. Então, assim, cara, não te envolve com essas coisas. Tá? Tu sabe se vai nascer o cabelo? 99% de chance de que não. Então, é muito comum a gente ver... E o influenciador, quando ele coloca a sua cara e diz assim, ó, olha, uma coisa eu pegar e falar, vou anunciar o patrocinador, Evoke, Ozir. Agora, quando eu chego, por exemplo, da Ozirnet, eu posso falar, eu conheço o serviço deles. Sim. Eu posso chegar e te falar, olha, a Ozirnet tem um serviço muito bom. Eles trocaram meu plano essa semana, eu tinha um plano com um modem Wi-Fi, eles trocaram para 2 roteadores e ainda me diminuíram o custo, me deram um plano mais acessível e eu não precisei pagar a instalação para isso daí. O serviço foi feito de um dia para o outro, o atendimento do chat foi excelente. Isso eu posso falar, porque eu sei que isso é verdade. Agora, quando eu afirmo essa mesma história que eu te afirmei da Ozirnet, que é verdade, aconteceu na minha casa, está aqui nas últimas mensagens, tu vai ver troca de plano, Fidel Ribeiro. Agora, quando tu afirma uma coisa como sendo verdade e que uma coisa que não existiu, aí a gente passa a uma ideia de questão cumplicidade. Ética, né? Exatamente. É. Na ORB, inclusive, parte, como eu disse, do nosso trabalho é justamente aconselhar a galera em relação a isso, né? E porque no final das contas, como tu bem falou, ele está transferindo a autoridade dele, né? E aquilo que as pessoas seguem, conhecem, confiam para um produto que daqui a pouco realmente ele vai acabar não sendo aquilo que se esperava e que as pessoas vão reclamar isso, obviamente, vai bater lá no influenciador e isso pode causar grandes problemas jurídicos, como a gente sabe, né? Mas também nessa linha ainda, né, como a gente estava falando, até tu mesmo falou da questão de criar autoridade, de brand, né? Como tu enxerga, principalmente, eu acho que hoje a gente tem vários profissionais, desde médicos, dentistas, mas também advogados que estão colocando, né, o seu rosto ali nas redes sociais para ter essa proximidade com o público, essa humanização, né? Como tu enxerga disso e como é que tu tá também lidando com isso? Para ti é fácil? Tu já tinha essa vontade, essa habilidade de conseguir falar com o público na frente da câmera, por exemplo? Eu aprendi essa habilidade quando eu me tornei professor, né, para dar aulas.
mas eu não me coloco como um advogado influencer. Pelo contrário, eu não tenho uma presença ativa nas redes sociais como influenciador, não sou do cara que vai lá, tá postando história, tá postando o que tá fazendo. O que eu faço para mim, para minha família, pros meus amigos, mas não sou de postar as conquistas, as vitórias, mas eu não tenho nada contra. Eu entendo que se alguém tem resultados a partir de uma política, de uma cultura de postar, de aparecer, de ter essa presença no digital, eu acho excelente. Hoje em dia a gente vê algumas coisas um pouco exageradas, obviamente, né? Por exemplo, a Deolane Bezerra, aquela que vai lá e posta ostentação. Cara, eu acho que nesse ponto, assim, eu não me presto para ter qualquer tipo de comportamento público no sentido de criticar essas pessoas, mas eu questiono um pouco a questão ética, porque o nosso estatuto da OAB, o nosso código de ética, as nossas normas éticas da profissão, as decisões dos órgãos que cuidam da ética dentro de cada seccional, todas essas decisões e histórico dos diplomas legais, eles nos dizem que algumas coisas a gente não pode fazer, como, por exemplo, a nossa publicidade deve ser sóbria, deve ser fria, deve ser no sentido não apelativa, no sentido não comercial, no sentido de mostrar o conhecimento, de levar o conteúdo, mas não informativo. Exato. Aí quando tu vê a pessoa ali mostrando uma carteira cheia de dinheiro, cara, isso aí não tá correto e não é o meu estilo. E para mim ostentação é ter as contas pagas em dia. Isso aí para mim é a ostentação que eu preciso, saber que a minha equipe, cada estagiário, cada advogado, todo mundo tá com tudo em dia ali, não tem salário atrasado, não tem prazo atrasado no escritório também, os clientes estão bem atendidos. Isso para mim é ostentação. Agora, eu não critico, mas não entro muito... Mas não pratico. Não critico, mas não pratico. E até a questão do... Agora eu posso refazer a pergunta? Claro. Agora eu vou te perguntar. Para o Gabriel, especialista em marketing, vê um advogado como o Fidel. Eu acho que é um advogado que é direitinho, né? É um bom advogado. Trabalha para ti mais ou menos uns 10 anos por aí. Só isso. Um advogado que tu considera um bom advogado. Como que o Fidel poderia se posicionar melhor nas redes sociais? Como que o Fidel poderia, pegando as características do Fidel, que é um cara que não é da ostentação, é um cara que é técnico, que é sóbrio, mas se comunica. Como que o Fidel poderia atingir melhores resultados e fazer a sua autoridade nas redes sociais? Eu acho que a resposta tá justamente no que a gente estava falando anteriormente, né? Esse caráter informativo, né? Muito mais do que sensacionalista, como tu trouxe, né? De alguns, que por um lado pode dar um alcance, mas também as pessoas talvez não confiem tanto, né? Porque daqui a pouco essa galera que está ostentando lá, talvez eu não sei se eu confio para realmente defender um caso. Agora, a pessoa que está me informando todos os dias, que eu estou deixando entrar na minha timeline lá, que eu estou acompanhando os stories, que eu vejo ela praticando casos reais ou que está dando dicas reais ali, é a pessoa que eu vou mais confiar. Claro, isso depende muito também de um bom tempo, né, de carreira, uma coisa óbvia, né? Ao mesmo tempo, se eu estou comunicando aquilo de uma maneira verdadeira, né? Que justamente esse é o grande caso. A gente sabe que hoje não tem como fugir da humanização nas redes sociais, porque é isso, as pessoas estão cansadas, né, de ver o post estático lá que a gente estava falando, né, aquele tipo de propaganda, e as pessoas precisam cada vez mais dessa conexão. E para isso, obviamente, a pessoa que está à frente daquele negócio, no teu caso, né, à frente do escritório ali, né, de advocacia, tu trazer essa realidade, tu mostrar esse dia a dia, né, tu trazer essa confiança e informar as pessoas daquilo que elas querem ouvir, que talvez elas estejam naquele momento, porque também tem aquilo, né, talvez eu não esteja precisando de um advogado hoje, né, nem sempre, alguém vai dizer, pô, graças a Deus que eu não estou precisando de um advogado hoje, né, Sim. Mas em algum momento, quando for, eles vão lembrar, pô, o Fidel, pô, aquele cara que informa lá, eu vi ele falando algo sobre exatamente do que eu tô precisando hoje, né? Então acho que esse é o caminho, assim, né? Mais de estar disponível e de ter esse caráter mais informativo do que qualquer outra coisa. Pô, eu fui meio abusado, né? Eu vim para ser entrevistado e acabei pegando uma consultoria gratuita aqui. Tá? Acabei pegando uma consulta grátis gratuita aqui. Não, né? Porque a gente vai trocando ideia ali todos os dias. Que legal, cara. Bom, então, nesse ponto aqui, pegando esse gancho do informativo, da autoridade, quando a gente fala de informação, eu deixaria uma dica para as pessoas que estão nos acompanhando. Quando for escolher um advogado, cara, não escolhe um cara por ser influenciador. Vê se realmente tem verdade, como o Gabriel falou, nessa informação.
vê se ele realmente tem conhecimento por trás, vê se é uma pessoa séria, pesquisa. A melhor forma de se ter acesso a um advogado de qualidade é por indicação. Então, o Gabriel me indicou para várias pessoas, já eu indico o serviço dele também. O Gabriel me indica para bastante gente. Por quê? Porque ele confia em mim. Agora, não deem uma procuração, poderes para alguém falar em nome de vocês, para alguém que vocês não têm, digamos, um mínimo de conhecimento. Pode conhecer o cara nas redes sociais? Pode, não tem problema. Mas procura ver. É realmente um advogado sério? Pesquisa o número da OAB dele no site do tribunal, uma precaução que as pessoas podem tomar. Essa dica boa, hein? Primeiro no site da própria OAB. Por quê? Às vezes tu vai pesquisar no site da OAB e tu vê ali, alguns estão com a OAB suspensa, alguns estão excluídos dos quadros da OAB e seguem anunciando como se advogados ainda fossem. Então, se foram excluídos ou suspensos da OAB, algum motivo tem, alguma coisa errada foi feita. Perfeito. Então, pesquisem, vejam os processos dessas pessoas, vejam se ela tem informação. Qualquer um pode pesquisar os processos em nome de qualquer advogado. Pega o número da OAB dele, entra numa consulta no site do Tribunal do Estado, onde esse advogado atua, por exemplo, se é do Rio Grande do Sul, entra no EPROC do TJ do Rio Grande do Sul, pesquisa os processos por advogado, coloca a OAB do Fidel, por exemplo, 86467, e tu vai ver todos os processos que eu tive, as áreas que eu atuei, as áreas que eu não atuei, e aí vocês vão poder saber se aquela informação que aquela pessoa está passando com autoridade, se é algo que se sustenta em termos de experiência prévia. Não quer dizer que experiência seja importante para tudo. Todos nós um dia começamos algo sem ter experiência, né? Mas é óbvio que para questões complexas a experiência ajuda bastante. Duas coisas que eu queria polêmicas aqui pra gente debater também e ver qual é a tua visão sobre isso. A primeira é sobre fake news, né? A gente sabe que é algo que acaba hoje em dia, principalmente, né, em vários níveis, alguém sendo atingido sobre isso. E como lidar com isso, né? Qual é o conselho se alguém for vítima disso? Como que a gente identifica que está sendo lesado por aquilo ali? Não sei se já pegou algum caso nesse tipo também. Bom, pior que, digamos, fake news, sim. Hoje em dia a gente tem uma violência digital muito grande, cara. Hoje em dia as redes sociais elas se transformaram em arenas de ódio. O que as pessoas faziam antes, as pessoas iam para aqui em Pelotas, na Avenida Bento Gonçalves, e tinha os caras que iam para arrumar briga na Avenida Bento Gonçalves. Hoje em dia eu não sei se não é pior, cara, porque os caras não tem só o domingo à noite para arrumar briga na avenida. Os caras arrumam briga em rede social o tempo todo, cara. E fake news é uma coisa que é muito dura, cara. É muito dura porque ela pode arruinar a vida de uma pessoa, né? E não só a fake news, mas o ódio em geral. Eu atuei em alguns casos, a gente não pode falar de casos específicos aqui, mas eu vou dizer, eu conheço alguns casos, vamos dizer, onde pessoas foram vítimas de compartilhamentos de mensagens, por exemplo, de nudes, por exemplo, e tiveram sua vida arruinada, sabe? Tu olha a pessoa 5 anos depois, é uma pessoa totalmente diferente. Então, tenham muita responsabilidade com a forma que vocês vão usar as redes sociais. Lembrem-se que as redes sociais são feitas por seres humanos para seres humanos. Sejam pessoas boas, porque a responsabilização chega. E vou dar um exemplo aqui, vou pegar o exemplo da fake news. Eu atuei bastante na parte eleitoral, nessas últimas eleições, e rolou muita coisa de fake news. Cara, tem uma pessoa, né, que conseguiu ser processada tanto por uma chapa como pela outra no segundo turno numa cidade. As duas coligações, da esquerda e da direita, conseguiram processar o mesmo cara. Se estiver nos assistindo, um abraço para ele. Tá? Mas a mesma pessoa foi processada tanto pela esquerda como pela direita no segundo turno, cara. Então, como é que as pessoas conseguem isso? A gente tem um agravante agora também, né, com a inteligência artificial, que isso acaba ainda nos levando para um buraco mais fundo, né? Porque hoje é mais fácil simular a voz de alguém ou simular uma imagem, uma situação que não existia antes, né? Pô, falou em simular a voz, cara. A gente foi vítima no escritório lá várias vezes daquele golpe do falso advogado. Agora prenderam, a Polícia do Rio Grande do Sul prendeu um monte de gente agora no Espírito Santo e em outros estados que estavam se passando por advogados gaúchos e principalmente pela minha pessoa. O meu escritório, uma vez por semana, tinha alguém se passando por advogado da minha equipe, entrando em contato com meus clientes, acessando dados que não deveriam ter acesso e se passando por advogados e pedindo Pix, dizendo
E os caras são convincentes, cara. Os caras chegam lá com uma mensagem, com o logo da Receita Federal, dizendo que é o pagamento do imposto de renda sobre o valor da indenização que a pessoa vai receber. E pô, tu vê o timbrado da Receita Federal, tu vê o número do processo, teus dados certinhos ali. E se forem pessoas mais velhas, mais idosas, também acaba sendo muito mais fácil de cair no golpe desse, eu tive 2 clientes que caíram no golpe, isso é muito triste. 2 clientes caíram, uma senhora idosa e um rapaz da nossa idade, mais ou menos assim. E pá, é difícil, sabe? Então tenho muita atenção, assim, quando. E falamos sobre inteligência artificial e tudo mais. Quando esse primeiro cliente que caiu, que foi o rapaz da nossa cidade, caiu, ele pegou e ficou. Em um momento ele ficou desconfiado. E ele perguntou: tá, mas como é que eu vou ter certeza que é o Fidel falando? E aí, cara, sabe o que os caras fizeram, meu? Inacreditável. O cara pegou uma videoaula minha do YouTube, que não tinha a IA generativa, não estava estourada ainda. Sim. O cara pegou uma videoaula minha do YouTube, cara, e onde eu começo a aula falando, aqui é Fidel Ribeiro, e o cara gravou essa parte. Aqui é Fidel Ribeiro. Caraca. Botou, vou te mandar um áudio para tu saber que sou eu. Botou, aqui é Fidel Ribeiro, boa noite, aqui é Fidel Ribeiro. A cara da minha videoaula o cara tirou. Então, assim, o crime, ele... As pessoas de má fé a gente encontra em vários lugares, mas elas são minoria no mundo ainda, graças a Deus. Mas temos que estar precavidos, temos que estar atentos. E agora a gente junta IA generativa, má fé de muitas pessoas, fake news, tanta coisa acontecendo, tanto golpe. E nos presídios tem os escritórios do golpe do telefone, onde os caras passam o dia inteiro aplicando golpe, tempo eles têm de sobra, cara. Perfeito. Então, estejam atentos, porque eu posso dizer assim, estejam atentos. Quando vocês falarem com advogado, só falem no número que vocês estão habitualmente acostumados a falar com esse advogado ou com a equipe desse advogado. Meu escritório mesmo, todo mundo usa o meu celular. O meu WhatsApp, ele abre em todos os computadores do escritório, ele fica no meu celular, mas ele abre em todos os PCs e qualquer mensagem chega a partir dali. Nunca acreditem numa mensagem que chega, aqui é a Josefina, secretária do Dr. Fidel, ele está totalmente aleatório, ele está no tribunal despachando com o desembargador sobre o seu caso e o alvará está pronto para ser expedido, só tem que pagar as custas aqui, só R$900 das custas. Não, cara, isso não existe. Não paga nada. Não paguem nada se falar de verdade com o advogado de vocês. Perfeito. E aproveitando, tô pela polêmica hoje, a gente vê muito, e outra coisa que acaba sendo da atualidade, né, dos meios digitais, e em que até se discute, né, o limite do humor, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que a gente acaba vendo bastante, em que as pessoas pegam, por um lado, de que tem uma liberdade de expressão, né? E a internet deu voz a essas pessoas também. Né? E existe um limite do humor, juridicamente, judicialmente? Então, quando a gente fala do humor, o humor está dentro, digamos, da parte artística. Nós temos uma liberdade artística, cultural, mas o humor, em alguns momentos, ele acaba excedendo. Então, existe uma liberdade artística e cultural, existe uma liberdade de imprensa, mas existe também o direito à intimidade, o direito a uma série de coisas. O que acontece é que um direito, quando a gente fala de princípios, quando a gente fala de princípios, principalmente constitucionais, nós não temos um anulando o outro, nós temos eles tendo que conviver com harmonia, com ponderação. Então, quando o cara vai lá e faz, por exemplo, um humor dizendo, eu comeria a Sandy, o filho dela, uma coisa assim, né? Que o Magrão falou lá. Vanessa Camargo lá, Rafinha Bastos. Não era assim, era Vanessa Camargo, então... Era Vanessa Camargo. Mas enfim, confundia... Não, mas enfim. Mas enfim, esse tipo de situação é uma situação assim, cara, o humor tá... Ele transcende, parece, assim, para quem vê de fora, nunca viu o processo, não sou advogado, não posso dar palpite sobre o processo, mas ignorando que existia um processo judicial, quando eu assisto esse tipo de coisa, eu penso que o humor aqui deu uma extrapolada. Agora, quando a gente vê os caras bacanas, que por exemplo aqui em Pelotas tem o Lion, do Pelotas da Depressão. Sim. Pô, o Lion vai lá, cara, e faz um humor engraçado pra cacete. Pô, um amigo meu ficou de cara com o Lion uma vez, cara. Pô, um amigo meu bem humilde, um cliente do escritório, bem humilde, estava carregando uma caixa d'água gigante em cima de um Chevette velho, acho que era. E aí parou no Crollo, e o Lion vai lá, abre o story. Esse aí diz, pelotense não paga frete. Não, diz assim,
esse não vai ficar sem água. Hoje não vai ficar sem água no radiador. É uma figura, né? O cara ficou revoltado. Eu falei, cara, tu nunca vai ganhar R$1 desse cara. Esse é o humor, mas cara. daí nesse ponto também não acaba não sendo ofensivo, né? No sentido que não tá ferindo a existência da pessoa nem nada. Acho que tem essa... Acho que isso é uma outra coisa, né? Hoje é muito fácil tu ver as pessoas falando, né, até na internet, vou te processar, meu advogado vai te procurar, por coisas banais às vezes, né? Que a gente sabe que talvez as pessoas não estejam levando tão a sério também, né? Como deveriam. Foi coisa banal, Gabriel. Coisa banal. Hoje em dia, cara, o bebê reborn vira processo judicial, né, cara? É mesmo? Não sabia disso. Teve disputas de guarda de bebê reborn. Caramba. Tu não pegou nenhuma dessas? Cara, eu não peguei nenhuma dessas, mas eu não condeno, cara. Se alguém quiser discutir guarda de bebê Procura reborn, o Fidel. Me liga, cara. Ou liga pra outro advogado, não é pra ligar pra mim, né? A gente não pode fazer propaganda, a OAB não deixa. Mas liga pra algum advogado, cara. Porque os advogados vão adorar pegar uma causa. Vamos discutir a guarda de um bebê reborn. O cara que me pagar uma consulta pra falar de guarda de bebê reborn já valeu meu dia, cara. Mas eu peguei umas boas, cara. Eu peguei um cara uma vez, cara. Eu tenho poucas execuções de honorários, assim, quando os caras não me pagaram, eu tive que cobrar na justiça. Sim. Mas teve uma delas, cara, que um cara que eu tive que cobrar, não teve como não cobrar, cara. O cara me contratou e não me pagou. Sabe pra quê? Pra fazer uma partilha, né, pra entrar com uma ação de busca e apreensão da coleção de latinhas de cerveja, vazias ainda, né, que tinha ficado na casa da ex-namorada dele, cara. Capaz. O cara me contratou. E eu falei, cara, mas vocês não compraram carro, vocês não compraram casa, vocês não compraram nada. Tu tem certeza que tu quer isso aí pra uma coleção de latinhas de cerveja? Porque o valor que tu vai me pagar, tu compra uma coleção no Mercado Livre, cara. Entendeu? Compra a coleção de latinha de cerveja. Não, cara mas disse, não tem um apego emocional. Não tem apego emocional, cara. E aí eu entrei com a ação e o cara não me pagou, cara. Caramba. Tipo, não pagou, eu renunciei ao processo, não sei se no final ele conseguiu pegar as latinhas dele ou não. Hoje em dia tá a Defensoria Pública. Né? Tomara que não, cara. Tomara que a mulher tenha amassado todas as latinhas. Não, tô brincando. Não, tomara que tenha pego ali, o cara é pegado as latinhas. E eu passo seguido pelo cara na rua ainda, cara. E vejo o cara bem tranquilo, com uma pinta de quem tá bem de vida, assim. Devedor é assim, né? Devedor é assim, né? Que bom que a gente não entra nesse time aí, né, cara? Não, que bom que não. Fidel, e me diz uma coisa, para quem está começando agora, por exemplo, tanto no direito e já emendando, né, muito do nosso assunto aqui, que é o digital, quais são as dicas que tu dá para essa galera, tanto que está começando no direito, quanto também quer estar ali no digital, né, fazendo o seu conteúdo, falando, trazendo essa verdade que a gente tá falando, né? Aquela história é a técnica do ET Bilu, né, cara? Busca conhecimento, né, cara? Tipo, cara, vai ver, cara, acho que assim, bom, o Fidel é um advogado que eu admiro. Chega pro Fidel e pergunta, Fidel, como é que tu fez tal coisa? Como é que tu chegou lá? Quando eu comecei, cara, eu cheguei para meia dúzia de advogados que eu tinha intimidade e perguntei para eles como vocês começaram, como vocês fizeram, como que vocês se destacaram. E eu passei a tentar reproduzir o que os caras que deram certo fizeram. Então, qualquer coisa que tu vai fazer, que tu vai começar, que tu vai iniciar, tirando algumas coisas muito incríveis, mas a maioria das rodas já foram inventadas, entende? Então, busca entender quem inventou a roda, como que foi inventada, quem que já fez uma roda igual e constrói a tua roda com as tuas características, mas com inspirações de pessoas que deram certo. O caminho que já foi trilhado, ele é mais fácil de passar do que passar uma mata fechada. Então não fica andando em círculos, não fica ligado a gurus da internet que te dão cursos com fórmulas prontas. Procura pessoas do mundo real que tenham uma história de transformação, que tenham uma história de sucesso rápido e encontra a tua forma de alcançar esse mesmo ou até um melhor resultado. Perfeito. Fidel, nos encaminhando para o final do papo aqui, mas aproveitando, eu ia te dizer para deixar uma mensagem, acho que essa mensagem também, né, já trouxe bastante profundidade, mas quero te convidar então a falar algo aí para os nossos ouvintes, né, telespectadores também, que vão ver depois o podcast. Deixa a tua mensagem final aí. Bom, eu não pensei numa mensagem final, mas eu poderia dizer assim, sejam pessoas boas, é a dica que eu sempre dou. Porque quando tu é uma pessoa boa, a chance de tu ter problemas na justiça, ela diminui consideravelmente. Se um dia tu for vítima de alguém que venha a tentar te passar para trás, não hesita em procurar um advogado. Quando vocês se depararem com negociações que tem alguma coisa estranha, se deparou com algo que é um pouco esquisito, então, por exemplo, tu foi comprar um carro, tu girou a chave e o carro já não deu aquela... não pegou muito bem,
isso aqui é tal coisa que eu tenho que trocar uma pecinha que custa R$20, já desconfia, já liga um alerta. Então fiquem atentos para não serem enganados, no sentido de que, olha, aceitem os alertas que a vida dá, na dúvida não ultrapasse, mas na dúvida busque conhecimento com quem tem experiência de causa, busque um advogado para te assessorar nos contratos de maior importância da vida de vocês, nos direitos de maior importância, e todo mundo um dia vai precisar de um advogado. Quem não precisar do advogado em vida vai precisar na morte para fazer o inventário. Então tratem o advogado de vocês, escolham com carinho e tratem com mais carinho ainda, e vocês serão retribuídos. Quase como membro da família. Quase como membro da família. O Gabriel mesmo convida para as festas ali, pessoais ali. É verdade. Não, convida para os eventos, eu fico muito honrado, inclusive. Muito bem. O arroba do Fidel, qual é? @professor Fidel no Instagram e @Fidel Ribeiro Advogados. Como eu não sou influencer, vocês não vão ver muita coisa, mas quem sabe agora eu começo a participar um pouco mais aí, né? Pessoal, então esse foi mais um EngajaCast. Eu gostaria muito de agradecer de novo a presença do Fidel aqui, esse grande parceiro, né, de 10 anos, como ele disse aí. E nos encontramos numa próxima aí. Valeu! Valeu, obrigado.